Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é funções do cerebelo e síndromes cerebelares. Vamos falar acerca da anatomia e conexões do cerebelo para relembrarmos um pouco. Trataremos do cerebelo de uma forma mais específica e dos distúrbios acarretados por alterações no cerebelo. Vamos lá? Sobre a anatomia e as conexões do cerebelo, para lembrarmos um pouco mais, a anatomia de superfície desse órgão é assim. Eis aqui uma visão do cerebelo de cima, como se você olhasse de cima da cabeça. Aqui no lado esquerdo tem as divisões para você ver melhor, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, o centro, verme superior, o cúmen e o declive. E essa divisãozinha aqui de fólio e túber, aqui é a parte lateral, e essa zona entre o verme superior e a parte lateral é a zona paravermiana, que é uma zona intermediária, logicamente, tudo de ambos os lados. Dividimos nessa outra circunstância, temos o lobo anterior, essa aqui mais escurinha, ó, a fissura primária, e essa zonazinha aqui é o lobo posterior. Só lembrando, anterior e posterior divididos pela fissura primária. Se observarmos o cerebelo, imagine o pescoço, olhando do pescoço para cima, ou seja, examinando o cerebelo de baixo. Aqui, ó, tá aqui o cúmen, tá aqui o verme inferior, tá aqui as porçõezinhas laterais. Aqui é o quarto ventrículo. Aqui nos pedúnculos cerebelares, superior, médio e inferior, ofícios e um lateral aqui, pegando do quarto ventrículo, o lobo flóculo nodular, essa regiãozinha aqui, o flóculo e o nódulo, e aqui a tonsila cerebelar, o túber e assim por diante, a pirâmide e essas outras zonas, lobo central, língula, essas divisões aqui do cúmen, para você relembrar o que você estudou outrora. Vamos então fazer algumas questões de anatomia para relembrar. Questão 1. O cerebelo está localizado na fossa posterior. Sua superfície superior está coberta pelo tentório cerebelar, que é uma prega dupla de dura mata com formato de tenda, que separa o cerebelo do cérebro. A superfície do cerebelo apresenta pequenas circunvoluções que, item A, se estendem horizontalmente e estão separadas entre si por fissuras. É muito nítido isso, né? Claro que é essa aqui, ó. Dá para notar? Horizontalmente e a divisãozinha em fissuras. Então, este item já é o correto. Conectam os dois hemisférios de cada lado? Não. É o verme que separa. Item C. Estão diretamente relacionadas com o sistema vestibular? Nesse caso aqui é o arco e cerebelo. E item D. Se constituem como a maior parte do cerebelo? Neste caso aqui é o neocerebelo. Portanto, item correto, item A. Dando sequência à anatomia e às conexões, vimos um pouco da anatomia, agora vamos ver as conexões aferentes e eferentes presentes aqui no cerebelo. De uma forma clara, é uma ilustração esquemática. Aqui, nessa zona A, a gente vê planos de corte. À esquerda, através do núcleo denteado, e à direita aqui, núcleo denteado, e aqui através do verme. Então, nós temos essas zonas que passam, que cruzam, zonas que cruzam. Olha, aqui, por exemplo, trato córtico contínuo, aqui é o núcleo cubo, né, na ponte, trato tegmentar central, olha, ele cruza. Outras zonas aqui, por exemplo, trato tálamo cortical, todos esses tratos aqui, a maior parte deles, nós conversamos com vocês lá em vias aferentes e eferentes. É só mais para lembrar um pouquinho daqui da anatomia e um pouquinho aqui dos tratos que cruzam o cerebelo. Importante lembrar que ele está relacionado como se fosse uma borracha, o cerebelo. Existem os movimentos e aí ele vai ajustando para ficar aquele movimento mais perfeito, através dessas conexões aferentes e eferentes. Partindo, então, do cerebelo em si, como eu disse anteriormente,
O cerebelo é um centro de coordenação que mantém o equilíbrio e controla o tônus muscular por meio de circuitos reguladores e mecanismos de feedback complexos. Foi o que eu falei para você sobre, de uma forma assim mais singular, aquela borracha do movimento, para deixá-lo perfeito. Assegura a execução temporalmente bem coordenada de todos os processos motores intencionais. E essa coordenação cerebelar do movimento é uma coordenação inconsciente. Eu não vou pensar, espera, não é mais para cá, é mais para cá. Simplesmente acontece e sai perfeito. Quando há alteração, logicamente, ele não vai sair perfeito. Vamos para uma questãozinha a esse respeito. Questão 2. Sobre as funções cerebelares, assine V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Item A. O cerebelo recebe enorme quantidade de estímulos sensitivos e sensoriais, gerais e específicos, participando significativamente da percepção consciente ou da discriminação. Eu acabei de falar que ele não participa, e justamente por conta dessa palavrinha participando, esse item é um item falso. Item B. O vestíbulo cerebelo recebe estímulos originados do aparelho vestibular. Item verdadeiro, recebe sim, nós vimos isso agora há pouco. Item C. O córtex vestíbulo cerebelar transmite os estímulos de volta aos núcleos vestibulares, bem como ao vermes. Não é ao vermes, é a formação reticular. Por conta disso, esse item está falso. Item D. Cada um dos componentes do cerebelo, isto é, vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo, desempenha funções diferentes na coordenação do movimento. Isso é bem claro, né? Esse item é verdadeiro. Portanto, AF, BV, CF, DV. Quanto a seus componentes, o cerebelo pode ser subdividido em vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. No que tange ao vestíbulo cerebelo, é importante ressaltar a sua função. Que função tem o vestíbulo cerebelo? Ele recebe estímulos originados do aparelho vestibular e esses estímulos, esse vestíbulo cerebelo transmite através de informações em relação à posição e aos movimentos da cabeça. Também está relacionado a estímulos eferentes, os quais afetam a função motora dos olhos e do corpo. Atua ainda na manutenção do equilíbrio em todas as posições e com qualquer movimento. Quanto às conexões sinápticas dessa porção, desse componente do cerebelo, pode-se afirmar que ele parte do órgão vestibular direta e indiretamente, no caso, os núcleos vestibulares, até ao córtex vestíbulo cerebelar, em direção ao núcleo fastigial. Daí, o córtex vestíbulo cerebelar transmite estímulos de volta aos núcleos vestibulares e à formação reticular. É importante ressaltar que essas circunstâncias referem-se ao trato vestíbulo espinhal e retículo espinhal e fascículo longitudinal medial. Esses três entram no tronco encefálico e na medula espinhal a fim de controlar funções motoras da medula e funções oculomotoras. Essas circunstâncias asseguram a estabilidade da postura, da marcha e da posição ocular com fixação dos olhos. Bem se vê de uma forma clara aqui, conexões aferentes e eferentes do cerebelo. Aqui estão os dois tratos que falamos acima, o vestíbulo espinhal e o retículo espinhal, com todas as suas conexões que a gente falou outrora. Ainda nas conexões sinápticas, podemos destacar estímulos eferentes que afetam a função motora dos olhos e do corpo. E se houver lesão desse componente? A resposta a lesões desse componente refere-se a déficits funcionais do lobo flóculo-nodular ou do núcleo fastigial e reduzem a capacidade de orientação no campo gravitacional ou ainda a manutenção do olhar fixo em um ponto estático quando a cabeça se movimenta. Isto posto, há um desequilíbrio este
relacionado à instabilidade decorrente da coordenação anormal da musculatura aí referente, em resposta à gravidade, e não da deficiência de estímulos proprioceptivos conscientes propriamente ditos. Pois bem, o que isto significa? Resulta em dificuldade de astasia, ou seja, ficar em pé na posição ereta, bem como abasia, ou seja, a dificuldade para deambular, para andar. Além disso, há também a ataxia troncular, ou seja, uma marcha de base larga e instável, e incapacidade de andar do calcanhar para os dedos. Além desse desequilíbrio, há também a presença de distúrbios oculomotores, a presença especificamente do nistagmo, por conta de uma lesão do flóculo e do paraflóculo. Neste caso, está-se diante de movimentos de perseguição sacádicos e nistagmo evocado pelo olhar, que resultam ser mais evidentes quando o olhar se desloca para o lado da lesão cerebelar. Há, neste caso, uma diminuição um pouco quando o olhar é mantido para o lado da lesão. Ademais, o movimento dos olhos em direção contrária, quando esses olhos são trazidos para a linha média, também está debilitado. E, neste caso, está-se diante do chamado nistagmo de rebote. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.